pergunta é da Débora Lucas, uma pessoa incrível. Qual a diferença de ser pecador e justo? Boa pergunta também essa, né? Há uma série de diferenças nesse sentido, né? Eu já ouvi algumas definições, por exemplo, um tem revelação, o outro não tem revelação. Seria um cristão, o outro não cristão. A melhor resposta é: um foi justificado pelo sangue de Jesus. O outro permanece sobre os seus pecados. Quando é que eu vou definir essa pessoa? Por exemplo, a escolha da própria pessoa. A pessoa pode, ela escolhe ser justificada por Jesus, busca essa justificação, busca Jesus, recebe Jesus, e a partir daí, essa pessoa pode se apresentar diante de Deus, do Santo dos Santos, sem risco nenhum, porque o sangue de Jesus está sobre a vida dela. Ela não está baseada na justiça dela, mas na justiça de Jesus Cristo. O outro, que a gente chama de pecador, é aquele que, sem a justiça de Cristo, ou sem receber a justiça de Cristo, ou sem valorizar a justiça de Cristo, ou sem perceber o quanto que ele precisa da justiça de Cristo, baseia-se na sua própria justiça. Essa pessoa não pode se apresentar diante de Deus, porque a nossa justiça é um trapo de imundície diante de Deus. A justiça do homem, baseado no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, é trapo de imundície diante de Deus, ou absorvente usado diante de Deus, que é isso que o texto da Bíblia está dizendo. Então nós podemos dizer mais claramente da seguinte forma: porque como as duas pessoas pecam, tanto uma como a outra peca, eu vou dizer primeiro que um é um pecador lutando para ser santo, lutando para ser santo com seus próprios méritos, lutando para ser santo através do seu próprio esforço, e o outro é um santo, que é santo não pelos seus próprios méritos, mas porque foi santificado, porque foi justificado, mas que luta contra o pecado. Um pecador lutando para ser santo, e um santo que luta contra o pecado. Outra definição que a gente poderia usar também diz respeito ao domínio. A Bíblia diz que o pecador está debaixo da lei e, portanto, o pecado tem domínio sobre ele. Ou seja, aquele que a gente chama de ímpio é aquela pessoa que peca porque é o natural dela. E aquele outro, que a gente chama de santo, é aquele que, estando debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não tem domínio sobre ele. Embora ele ainda peque, ele não precisaria pecar. Ele não está sob o domínio do pecado. Ele poderia evitar o pecado, mas muitas vezes ainda peca. Então é um santo que está lutando contra o pecado.